Salve, salve galera, beleza? Hoje a gente vai dar uma olhada aqui nos personagens mais pedidos do canal lá do YouTube e pediram lá também no grupo de WhatsApp que a gente tem do canal. Hoje a gente vai dar uma olhada no Camber Super Saiyajin 3. É um dos personagens novos que eu peguei, que eu ainda não parei para upar. Esses 5 aqui para poder upar. Hoje a gente vai dar uma analisada nele. Ele é um personagem do tipo ataque, tem os links deles não muito difíceis. Então, Gogeta novo, que é o Sirius Mode, Gogeta 4 e o Goku Time Patrol, que é o Patrulha do Tempo. Hearts, Black Son Goku Rosé, que é o Goku Rosé normal. O Camber normal, o Camber Macaco. Vamos dar uma olhada primeiro na curse dele, ele é do tipo Fire. Então, você voltando no level 20, isso aqui vai ficar com 500, se eu não me engano, ou é 800 de rage inicial. E toda vez que algum aliado, algum guerreiro morre, independente se for no seu time ou no time inimigo, ele ganha um pouco de rage. Vamos começar pela skill dele. Kamba condensa uma bomba de mal, uma bomba do mal, e ataca o inimigo. A unidade que tiver com menor HP vai ser o alvo do dano dele. Então ele vai sempre focar a unidade inimiga com menor HP. Isso quer dizer que quem tiver o menor HP é quem ele vai focar. Então ele é um personagem muito mais focado para finalizar, dar dano final no inimigo, né? O multiplicador aqui é 190%. Não é muito, é uma coisa, uma porcentagem normal, digamos assim. Quando ele usa a skill dele, se ele conseguir matar o inimigo com essa habilidade, ele vai ganhar 25% de roubo de vida, 20% de crítico e 20% de dano, além de 20% de dano crítico por 2 turnos. Então, se ele matar algum personagem com essa skill aqui, ele vai ganhar esses buffs todos. Ele vai ganhar 25% de roubo de vida, 25% de crítico, 20% de dano, 20% de dano crítico. E cada vez que você usa essa skill, ele recupera 250 de rage. Então, legal para poder manter ele usando a Ultimate praticamente sempre, né? Toda vez que você usar essa skill, além do ganho de rage normal de você usar a habilidade, você vai ganhar 250 de rage adicional. Vamos olhar a Ultimate dele agora. Camber usa um bafo da morte para varrer os inimigos. Ele causa 435% de dano, um bom multiplicador de dano, a um inimigo que tiver com menor porcentagem de HP. Existe uma pequena diferença aqui, ó. Isso daqui ele foca o menor HP inimigo, não necessariamente é o menor porcentagem de HP inimigo, tá bom? Ao mesmo tempo que ele ganha 20% de ataque e 20% de dano de ultimate por 2 turnos. Então isso daqui deve ser aplicado logo antes de causar o dano, né? Quando ele usa ultimate, se o inimigo tiver menos de 60% do HP, o Camber vai ganhar 50% de dano adicional. E se o inimigo tiver menos HP do que 40%, ele vai ganhar 100% de dano adicional. Quando ele usa Ultimate, o alvo tem menos do que 60% de HP, ele ganha 50% de dano. Se o inimigo tiver menos do que 40%, ele ganha 100% de dano adicional. Então, esses 475 aqui viram 800, vira uma coisa absurda de dano. Quando ele usa Ultimate, ele recupera 500 de rage em sequência. Então, ele usou Ultimate, então ele tem 1000 de rage, usou Ultimate, vai para 0, com esse efeito ele volta para 500 de rage. E ele pode dar dano splash, dano em área, nas unidades que estiverem ao redor do alvo inicial.
The initial splash damage é 0. Então, se você causar 0 de dano, ele vai causar 0 de dano nos inimigos ao redor. Para cada inimigo morto, o dano de Evil Splash é aumentado em 50%. Entendeu? Então, vamos reformular isso aqui. Ele causa esse dano em área em volta do alvo principal, mas esse dano só é aumentado depois que você mata pelo menos um inimigo. Antes de você matar um inimigo, o dano em área vai ser sempre 0. Quando você matar um inimigo, o dano em área em volta vai ser 50% para cada inimigo morto. Então, se você matar, sei lá, 2 inimigos, então ele vai causar 100% de dano no alvo principal e 100% desse dano também nos alvos em volta. No total, se você tiver matado 4, 5, 4 seria o máximo, né? Porque com 5 já acaba. Com 4 alvos mortos, você vai causar 200%. Então você vai causar mais dano no inimigo ao lado do que no principal que você está batendo. Então ele é um grande finalizador, né? Muito bom para você montar uma estratégia. Essa é a passiva normal dele, ganha 5% de ataque, 5% de HP. Vamos agora para a passiva dele. Assim que começa a partida, ele ganha 10% de ignorar a defesa, 10% de ignorar resistência crítica, 10% de ignorar bloco e 10% de ignorar redução de dano e 10% de ignorar dano, resistência de dano ultimate. Essa porra para poder que mudou agora aqui é só uma forma diferente de dizer que ele ganha dano. Em vez de você ignorar, você vai dar dano adicional. Então tudo isso que foi ignorar é como se você tivesse dando 10% a mais de dano. Nada demais. Mais 10% de tudo isso aqui fica... No acumulado vira um dano legalzinho a mais. Esses buffs continuam por toda a batalha. Então um buff permanente que não dá para você desbuffar. No começo de cada turno, aumenta o próprio imunidade a controle em 10%, 8% de ataque, 10% de crítico e ganha 10% de dano crítico também. Porra, você vê que é uma quantidade de status que até confunde um pouco. Então é 10% de imunidade a controle, 8% de ataque, 10% de crítico, 10% de dano crítico, 10% de dano ultimate e 10% de final dano. O dano, depois de calcular tudo, ele dá 10% adicional. Quando ele é atacado, ele vai ganhar, a cada vez que ele é atacado, ele vai ganhar 10% de roubo de vida e 10% de imunidade a controle. Além de vai aumentar a redução de dano que ele leva em 5%. Esses buffs são estacáveis por toda a partida. Então, cada vez que você tomar dano, você vai ganhar 10% de roubo de vida, 10% de imunidade a controle e 5% de redução de dano. Legal. Isso dura a partida inteira. Quando ele usa os ataques, para cada vez que ele usa um ataque, ele vai reduzir a defesa do inimigo em 10%, 10% da resistência crítica, 10% de bloco e 10% de redução de dano e 10% de resistência a ultimate. E para cada 1% do HP perdido que ele tem, ele vai ganhar 1% de ataque. Então, se você tiver com 50% da vida, você tem 50% de dano adicional. Isso pode, e Ultra Explosion só pode ser ativado uma única vez. Quando ele sofre dano fatal, ele vai recuperar 1% do seu HP para cada 1% do seu HP. Ele recupera 1% de HP máximo e 1000 de rage. Aumenta o seu dano de ultimate em 35%. E eu ganho o efeito de invencível. Então, quando ele toma dano fatal, ele fica com 1 de vida, 1% de vida só, e recupera 1000 de rage, que é o suficiente para poder no próximo turno ele conseguir usar a ultimate dele. Isso, que ele fica invencível, então ele não pode morrer durante esse turno.
só vai morrer no turno seguinte. Bom, um resumo dessas passivas todas aqui, ele é uma grande fonte de status. Agora esses status somente só para ele, não tem um buff para o time inteiro, né? Mas são uma quantidade tão grande de status que acontecem que vale a pena usar ele. Ele é um personagem bom, principalmente se você montar esse Camber com um time de Saiyajin. Como ele não é personagem Stark, ele tem a sua passiva de 5 estrelas só causa mais dano e 6 estrelas reduz um pouco de dano. Um resumozinho, é um personagem bom, muito focado em ser um personagem finalizador. Digamos assim, um similar a ele seria Kayle, pela quantidade de dano que ele causa também. Mas quando os inimigos começam a morrer, você consegue ter um bônus maior da sua ultimate, que é esse dano em volta sendo adicionado e vira uma bola de neve constante. Morreu um, os 50% do dano dos personagens em volta se torna bastante. Morreu mais um, vira 100% e assim por diante. Bom personagem e legalzinho. Como você pode ver, você pode botar ele para ficar dando um dano bastante legal. Bom, ficamos por aqui. Comentem aí embaixo o que vocês gostaram, o que vocês querem mais ver no canal. Eu vou continuar fazendo mais vídeos um pouco mais frequentes dessa vez. Não esqueça de comentar, se inscrever no canal e falou pessoal, tchau, tchau.